A paz do Senhor. Hoje eu trago uma palavra para você sobre os dons ministeriais, sobre os dons espirituais. E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que vai edificar bastante você e que hoje nós vamos abrir a nossa mente para algo diferente, para algo que tenha acontecido em muitos lugares e a gente às vezes não entende. Então vamos ver aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 6, onde o apóstolo Paulo fala de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então o apóstolo Paulo, ele aqui mostra que existe diferentes dons, que não é necessário que uma pessoa tenha um dom e outra tenha o mesmo dom. Às vezes, tem dons diferentes. O apóstolo Paulo também diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. O apóstolo Paulo também fala aqui sobre os dons ministeriais, assim como ele falou também em Romanos. Os dons ministeriais, que são aqueles dons que as pessoas utilizam de forma permanente, são os dons que as pessoas utilizam na igreja de forma permanente. Pessoas que são profetas, pessoas que são evangelistas, pessoas que são pastores, pessoas que são doutores, que ensinam a palavra, pessoas que são apóstolos. Então são os dons que Deus deu a cada pessoa, dons diferentes para o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, onde diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, ele fala sobre os dons. Dessa vez, ele fala sobre os dons espirituais, que não são os mesmos dons ministeriais. Todos os dons sendo ministeriais, sendo os dons espirituais, todos veio do mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Deus que deu esses dons a cada pessoa, mesmo sendo dons diferentes. Então, não é necessário que uma pessoa que tem um dom ministerial tenha um dom espiritual. Claro, existem pessoas que têm mais de um dom, mas não é necessário que pessoas que tenham dons espirituais venham ter um dom ministerial. Às vezes, pessoas, cada um tem um dom e todos os dons são diferentes. Também existem pessoas que têm o mesmo dom que o outro tem. Então, o apóstolo Paulo ele quer dizer que várias pessoas têm dons diferentes para a honra e glória do Senhor Jesus, que foi o próprio Deus que deu esse dom a cada pessoa. Nos dons espirituais, o apóstolo Paulo ele fala, que vem aí os dons palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, dom de cura, operação de maravilhas, a profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, são os dons espirituais. Então, por que eu trouxe esses versículos? Porque existe muitas vezes uma cobrança para que uma pessoa venha a ter um dom pelo qual aquela pessoa não tem. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que várias pessoas têm dons diferentes. Então, muitas vezes, existe uma cobrança para a parte da evangelização. Muitas vezes cobra as pessoas para que as pessoas evangelizem. Só que as pessoas, para que possa evangelizar, ela tem que ter o dom de evangelista. O evangelista é aquele que prega as boas novas do Senhor Jesus. É aquele que fala as maravilhas de Jesus. É aquele que fala sobre a ressurreição de Jesus, que Ele é Deus, fala das maravilhas, das coisas boas,
de tudo que Deus fez, tudo que Deus ainda há de fazer na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida, e evangeliza para aquela pessoa que não conhecia esse Jesus que nós conhecemos. E através da palavra de Deus, as pessoas se convertem a Jesus, as pessoas abandonam o pecado e vai viver uma vida diante de Deus. Muitas vezes está enfrentando um ataque espiritual, às vezes não tem força nem de ir à igreja, quanto mais de evangelizar. Uma pessoa que está passando por um problema, uma prova grande, uma dificuldade financeira, faltando alimentos, muitas vezes indo à igreja, até mesmo sem comer, sem jantar, e às vezes com vergonha de dizer a sua situação, muitas vezes com vergonha de dizer o que está passando, e líderes e pessoas que têm cargos na igreja não sabem, e existe aquela cobrança de evangelizar. Então, eu gostaria de dizer a vocês que muitas vezes essas pessoas elas não têm força para evangelizar, às vezes não têm o dom de evangelizar. E já imaginou se a pessoa sem dom de evangelizar sai às ruas para pregar uma palavra que ainda não entende, sai às ruas para mostrar uma força que ela não tem, sai às ruas para falar com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Deus? Então, como essas pessoas vão ter a capacidade, através do Espírito Santo de Deus, de ganhar almas para Jesus? Então, cada pessoa tem um dom. Nós que somos da igreja devemos analisar os dons das pessoas. Nós que somos o corpo de Cristo, nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo ele falou, que cada pessoa tem um dom diferente. E o apóstolo Paulo ele diz assim: o corpo de Cristo ele tem vários membros. Cada membro, cada parte é para uma função. Não existe, ele até fala, ele diz, já imaginou se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse ouvido? Ou seja, o corpo de Cristo, né? Fazendo aqui uma semelhança, uma comparação com o nosso corpo, onde temos os olhos, os ouvidos, e cada um tem uma função. Mesmo assim, são os membros do corpo de Cristo. Cada um tem um dom diferente, cada um tem uma função. Então nós temos que entender, nem todo mundo tem um dom de pregar, nem todo mundo tem um dom de ensinar, nem todo mundo tem um dom de ser pastor, nem todo mundo tem um dom de línguas, nem todo mundo tem um dom de cura. Mas isso não quer dizer que uma pessoa seja menos de Deus do que a outra. Todos nós somos de Deus. Todos nós, tendo dom ou não, somos de Deus. Existe uma pessoa que não tem dom, né? Um exemplo, que não tem nenhum dom, mas ela está ali quietinha no canto dela, está sentada ouvindo a palavra, mas ela está edificada pela palavra. Ela dá bons frutos, ela dá bom testemunho, ela chega na casa da família dela, dá bom testemunho, ela anda, ela vai para algum canto, dá um bom testemunho, e aquelas pessoas que estão ao redor dela começam a ver um brilho diferente na vida dela. Começa a ver essa pessoa realmente é de Deus porque ela é diferente. Então, não quer dizer que uma pessoa que ainda não teve nenhum dom de Deus e futuramente pode ter um dom que Deus deu, seja ministerial ou espiritual, não quer dizer que aquela pessoa não seja de Deus. Todos nós somos de Deus. Então, essa palavra é uma palavra de alerta para que a gente não venha julgar pessoas que não têm dons, para que a gente não venha julgar pessoas que têm um dom diferente do outro. Todos veio por meio do Espírito, todos os dons, foi o Espírito Santo de Deus que deu. Então é importante nós separarmos as pessoas de acordo com o seu dom e não querer que todo mundo seja um pregador, ou todo mundo seja um evangelista, ou todo mundo seja um pastor, quando na verdade Deus já deu a cada um a função para fazer aquilo que for útil.
Deus já deu a função diferente a cada pessoa para fazer aquilo que Deus mandou fazer. E muitas vezes numa igreja, cada pessoa tem um dom, já está organizado, Deus já organizou tudo, Deus já deu o dom a cada pessoa diferente, Deus já fez toda a obra. Cabe a cada pessoa seguir o seu chamado que Deus tem individualmente com cada um. Cabe a cada pessoa servir o seu chamado. Cabe às pessoas, os que têm o cargo de liderança, identificar o chamado de cada pessoa e colocar cada pessoa no devido lugar que Deus já fez a obra, que Deus já separou, que Deus já deu dom. Então, quando a gente começa a olhar, a diferenciar os dons das pessoas, quando a gente começa a entender e ver que as pessoas têm um dom diferente, olha, aquela pessoa ela tem um dom de evangelizar, ela é evangelista, vou colocar ela nas ruas, vou fazer um projeto de evangelização, ganhar almas para Jesus, e muitas vezes também pregar as boas novas no templo, na igreja, né? Novos convertidos, pessoas que estão ali visitando. E que maravilha, não é? Seria se todos fizessem assim. Existe um povo de Deus que faz assim? Existe, claro que existe. Pessoas que fazem assim. E essas pessoas que estão na liderança e fazem desse jeito, identificando o dom de cada pessoa, falando, interpretando cada agir das pessoas, né? Essas pessoas que fazem isso, elas estão ouvindo o Espírito de Deus. Elas não estão ouvindo o seu eu, elas não estão com achismo, elas estão ouvindo o Espírito Santo de Deus e colocando cada pessoa com o seu chamado para fazer a obra de Deus. Pode acontecer de pessoas já ter passado por essa cobrança e não ter esse dom. Não fique triste, nem fique preocupado, porque Deus já fez a obra na tua vida. Deus já fez a boa obra, já está com você. E nós não devemos também ficar triste e sem querer congregar, sem querer ir à igreja, sem querer buscar a Deus, por causa de cobranças inadequadas, por causa de cobranças que não vai levar ninguém a lugar algum. Não devemos ficar contra o Evangelho de Deus e se afastar da congregação, porque existe sim pessoas de Deus ainda nas congregações. O Espírito Santo de Deus também está nas congregações. O Espírito Santo de Deus faz maravilhas e obras maravilhosas. Existe milagre, existe cura, existe libertação, existe tantas coisas maravilhosas que o Espírito Santo de Deus, através da vida daquelas pessoas que têm um chamado para fazer a diferença, que têm um chamado, seja de ensinar a palavra, seja de pregar a palavra, seja de ser profeta, seja de falar em línguas, seja de profecia, seja qualquer dom que faz realmente o seu chamado, que faz realmente a vontade de Deus. Ainda existe esse povo, ainda existe o povo de Deus e nós temos sim que congregar, porque aí nós teremos a palavra de Deus. Aí nós seremos alimentados pela palavra de Deus, porque nós precisamos, somos filhos de Deus e precisamos da palavra de Deus. E muitas vezes pessoas têm um vazio interior e procura fazer várias outras coisas, às vezes muda de trabalho, às vezes vai para algum outro canto, às vezes pensa que esse vazio é porque você está na sua casa, pensa que esse vazio é porque você tem um trabalho que você não gosta, mas nós somos filhos de Deus e nós precisamos entender que esse vazio que acontece em muitas pessoas não é porque a pessoa está com algo ruim ao seu redor.
mas é porque esse vazio tem que ser preenchido por Deus. Esse vazio tem que ser preenchido pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que cura, é o que liberta, é o que tem poder. A palavra de Deus, quando ela é dada, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem um objetivo para ser cumprido. A palavra de Deus, quando ela é falada, quem ouve tem esse objetivo, para que a pessoa que ouça a palavra de Deus seja liberta, seja edificada. Tudo isso acontece quando ouvimos a palavra de Deus. Então, aquele vazio que tem no coração não é porque está faltando algo ao seu redor. Às vezes é porque precisamos ouvir todos os dias a palavra de Deus. Então, é importante que nós vamos às congregações, congregar com os nossos irmãos, vamos à congregação, buscar a palavra de Deus, ouvir, nos alimentar daquilo que o Espírito Santo de Deus, pela graça, nos deu. Então, que você fique com essa palavra, que você seja edificado em nome de Jesus. Então, que a partir de hoje nós venhamos a entender que Deus, o Espírito Santo de Deus, deu um dom diferente para cada um, mas que todos os dons vêm do mesmo Espírito. E Deus opera de diferentes formas, mas toda a operação vem de Deus. Existe uma diversidade de dons, de operações, existe uma diversidade do agir de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, que Deus venha trazer bênçãos sobre sua vida e não deixe de compartilhar, seja a boca de Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muitas vidas. Amém?